Boa tarde a todos. Então, hoje eu vou falar sobre a aura. Segundo a Wikipédia, que é um dicionário online, o conceito de aura é o seguinte: aura ou campo de energia, que é uma emanação colorida que envolve um corpo humano ou qualquer animal ou qualquer objeto. E aqui eu trouxe uma fotografia para que a gente possa ter uma noção do que é uma aura. Essa aura, ela representa uma aura saudável, benéfica, e com as cores representativas que eu vou dizer mais adiante a respeito de cada uma delas. E ainda segundo esse dicionário online, na medicina espiritual, a aura do ser humano ela é vista como parte de uma anatomia oculta, que reflete o estado de ser e o estado de saúde de uma pessoa. E muitas vezes a aura ela é compreendida também como centro de forças vital, chamado chakras. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, chakras. Ela é mais utilizada nos meios da medicina integrativa, mas ela tem uma ligação estreita com a aura, já que reflete os estados psíquicos e físicos do ser humano. E os chakras também, juntamente com uma medicina integrativa, que é a cromoterapia, ela ajuda a restaurar os buracos áuricos que se encontram, muitas vezes, no nosso campo energético, trazendo a cura que ainda está no campo de uma doença que, por exemplo, ainda esteja no campo espiritual, não ainda atingido o campo físico. É muito comum também, nas figurinhas religiosas, aparecerem auréolas na altura da cabeça, com coloração, né, dando a entender luz, energia, que se irradia fora do corpo. E, apesar de ser apenas uma alegoria, uma representação de um ser bonzinho, essas figuras, todos nós somos portadores de luz, numa intensidade que está diretamente ligada ao que pensamos, ao que sentimos e ao que colocamos em ação. Então, a aura é como se fosse a cópia fiel de quem verdadeiramente somos, sem máscaras que possam camuflar o que quer que seja. A aura também, ela, como é conhecida como campo de energia ou campo magnético, também podemos dizer que é o nosso espelho. Então, tudo que pensamos, tudo que sentimos, que fazemos, se externa na aura. E ela fica impregnada com os fluidos desses pensamentos, desses sentimentos e das ações que nós praticamos. E, a partir daí, é que somos reconhecidos. Reconhecidos vibracionalmente falando, né, através da aura. E como que acontece esse reconhecimento? Através da afinidade vibracional. As pessoas, elas se reconhecem e, assim, ou se afinizam ou se repelem. E, às vezes, sem a gente se dar conta, nós chegamos perto de alguém, não sei se já aconteceu com vocês, coisa parecida, e, de repente, nos sentimos mal ou nos antipatizamos, né, com determinada pessoa, sem, ao menos, conhecê-la. E isso é o resultado de tudo que está impregnado na aura deste alguém, que não se ajusta com o que está registrado na sua aura. E como eu mencionei inicialmente, as energias, elas estão em toda parte, e não só em nós, seres humanos, né? E, por conta disso, também é muito comum entrarmos, por exemplo, em um ambiente, tocarmos alguma peça de roupa ou algum objeto e não nos sentirmos bem. Isso acontece. Isso quer dizer o quê? Que a sua frequência vibratória está
destoando do ambiente onde você se encontra ou do objeto da roupa que você tocou. Claro que nem todos terão essa percepção, esse conhecimento, mas certamente poderão se sentir mal, repentinamente, com dores, mau humor, deprimidos ou qualquer coisa do gênero. Mas atenção, esses sintomas, quando ostensivos, eles sinalizam que você também está precisando se proteger mais, criar mecanismos de proteção, porque perceber um desagrado com relação a alguém ou a algum lugar é uma coisa, mas ser atingida por isso constantemente e ter sintomas com relação a isso pode ser um sinal de que, pelo fato de você ser sensitiva, está a captar de maneira desenfreada vibrações nocivas, e você precisa se blindar contra isso. E qual que é a maneira de se blindar contra esses possíveis ataques vibratórios? Prece, estudo da Palavra de Deus, Evangelho no lar e, principalmente, a mudança de hábitos. Assim como você se encontra com alguém, né, que carrega na aura vibrações discrepantes em relação à sua aura, que pode ser ruim, o contrário também acontece, que pode ser bom. E já aconteceu, por exemplo, de você encontrar alguém, talvez alguém que você nunca tenha visto antes, e achar aquela pessoa muito legal, querer estar perto daquela pessoa, se sentir à vontade com ela? Isso quer dizer que houve o quê? Uma afinidade de frequências. A condição da aura, as vibrações em que nós estamos envoltos, se exterioriza e é sentido por todos que estão à nossa volta, de alguma forma. Daí dizer que podemos até querer mascarar a nossa personalidade em algum momento, mas a aura certamente fará cair quaisquer máscaras, porque a aura é a nossa verdadeira identidade. Eu costumo dizer, por exemplo, que lá no Brasil, a aura é como se fosse o nosso CPF, que é o documento principal usado lá no Brasil. E aqui em Portugal é como se fosse o cartão cidadão, por exemplo, porque lá estão todas, absolutamente todas as informações, e não adianta querer esconder. Esse é o papel da aura. E como que a gente prova a existência da aura? Será que ela realmente existe? Muitos podem não dar a devida credibilidade a esse assunto, porque, de repente, são leigos, né, no que diz respeito a tudo que se refere à energia, a campo magnético e a outros assuntos relacionados. Muito bem. Então, para que eu possa dar um enfoque mais científico sobre a existência da aura, em 1939, o método de fotograma foi acidentalmente descoberto por Semyon Kirlian, concluindo que, se um objeto é colocado sobre uma placa fotográfica e conectada a certa voltagem, uma imagem vai ser projetada nessa placa. E o método ele tem sido chamado, então, de eletrografia, eletrofotografia, fotografia de descarga corona, bioeletrografia e, na literatura russa, kirlianografia. E desde que o assunto surgiu na antiga União Soviética, foram realizadas muitas pesquisas. E ainda hoje, segundo essas pesquisas realizadas, não há evidências conclusivas do que o que é registrado nas fotos tem alguma utilidade na avaliação do estado emocional ou de saúde, ou ainda no diagnóstico de doenças. Mas a utilização dessa fotografia Kirlian, ela foi aprovada em 1999 pelo Ministério da Saúde da Federação Russa para o uso como ferramenta auxiliar
de diagnóstico médico. Então, sobre a utilização dessa fotografia Kirlian para uso, né, como ferramenta de diagnóstico médico, já está constatado como uma técnica real, verdadeira, passível in totum, quer dizer, por inteiro, de ser efetuada. Então, na área psicológica, por exemplo, nós podemos identificar, através da foto Kirlian, situações de depressão, de tristeza, de angústia, de tensões. No Brasil, por exemplo, centenas de clínicas, de institutos, hospitais se utilizam dessa foto, a foto Kirlian, para acompanharem os estados de saúde dos seus pacientes. Já existe também o chamado diagnóstico oncológico Kirlian gráfico, embasado no trabalho dos doutores Júlio Grotti e Hélio Grotti Filho, do Hospital das Forças Armadas de Curitiba, uma cidade do sul do Brasil, que, por sinal, é a minha cidade natal. E o procedimento para se obter uma foto Kirlian é utilizando uma parte do corpo, que, por exemplo, são as mãos, geralmente os dedos das mãos, que vai ser colocado próximo à emulsão fotográfica, em uma chapa isolante, com um eletrodo metálico por baixo, e vai ser ligado, esse eletrodo, ao aparelho de fotografia Kirlian, que vai gerar uma corrente elétrica pulsante de alta frequência, de baixa corrente e alta tensão. E aí tem-se as fotos. E eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, um modelo da máquina Kirlian, o modelo K4, um dos modelos utilizados para tirar as fotos. As fotos seguintes que vocês estão vendo ali são fotos registrando o campo de energia ou a aura dos dedos. Esse primeiro ali, o dedo indicador de uma pessoa. O de baixo é o dedo polegar. Então, percebam as cores que circundam o dedo. E de forma muito interessante, uma chave e uma folha, porque os objetos e também o ambiente, enfim, a natureza também tem a sua energia. No site espiritismonaprática.com.br é informado que numa foto Kirlian, mesmo que não se tenha todas as partes do membro do corpo ou de um objeto, ainda assim a foto Kirlian consegue captar a energia dessa parte faltante. E o exemplo dado foi em uma foto tirada de uma folha que não tinha mais a sua ponta no plano físico, mas, mesmo assim, a foto Kirlian conseguiu registrar a energia dessa parte faltante, que seria essa imagem. Então, vocês percebam que na ponta a ponta da folha já não existe mais no plano físico, mas, ainda assim, a foto Kirlian conseguiu registrar o seu campo de energia. Bom, agora trazendo o assunto para a nossa vida, né, para o nosso estado espiritual. Desculpem. Como é na aura que ficam registradas todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos e, consequentemente, as nossas ações, assim como os encarnados, os espíritos desencarnados, eles também são atraídos pela semelhança de pensamentos, de sentimentos, de emoções, e é a partir daí que criamos o que nós chamamos da nossa turma. E alimentando, por exemplo, através dos nossos atos, energias escuras, vai ficando cada vez mais difícil sairmos daquela energia densa que vai nos caracterizando dia após dia e atraindo também, assim, espíritos semelhantes, não só espíritos, como pessoas também encarnadas, enfim. E nessa linha de raciocínio, isso vai explicar e muito por que algumas pessoas são mais assertivas na vida, enquanto outras já perecem um pouco mais. O que precisa estar bem alinhado aqui na nossa mente é que a aura que nos envolve, ela é fruto das nossas atitudes e de tudo, absolutamente tudo, que nós cultivamos aqui no nosso coração. E uma aura opaca, né, com excesso
de energias ruins, logicamente dificulta o trabalho dos espíritos de luz que vêm ao auxílio daqueles que padecem. Mas, claro que isso não quer dizer que não há solução. Claro que há, muito pelo contrário, né? Mas, para uma mudança áurica, vai exigir muita disciplina, vontade e determinação para que a aura possa obter uma luminosidade mais serena e mais digna de atrair boas pessoas e bons espíritos. E receber o amparo de uma casa espírita, por exemplo, já é um excelente começo para que uma mudança áurica aconteça, uma mudança de energia, né? Mas atenção aqui, a casa espírita, como qualquer outra instituição religiosa que alguém se afinize, dará a ajuda necessária até atingir a sua faixa limítrofe, que é quando inicia a sua vontade de se ajudar, a sua ação para se manter em equilíbrio. As mudanças que você irá fazer na sua vida, que contribuirão para uma vida mais plena e, consequentemente, uma aura mais harmoniosa, também dependerá de você, dos seus atos. De nada adianta vir à casa espírita e, ao sair daqui, permanecer com os mesmos hábitos. O portador de uma atitude como esta, né, de sempre estar aqui, mas saindo daqui permanecer nos mesmos hábitos, pode até se sentir bem, mas vai ser algo passageiro, porque não está fazendo a sua parte no que diz respeito ao compromisso que deve ter com sua própria saúde espiritual. E lembrem uma coisa, o universo, ele não trabalha sozinho. Sempre existirá a dupla, que é constituída por ele, o universo, e por você. E quando você, ou eu, ou quem quer que seja, não faz a sua parte, nada de novo acontece na vida. E aqui calha bem uma frase do Albert Einstein, que diz assim, abre aspas, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Fecha aspas. Então, não é só pedir, pedir, pedir e nada fazer. É pedir e fazer a sua parte também. Porque daí sim, você e o universo, você e Deus estarão em sintonia. E outra coisa interessante que é bom de mencionar aqui é que o fator paciência, num momento de transição vibratória, é extremamente importante, e eu digo até decisivo, porque, vejam bem, se para construir uma aura densa, uma aura desagradável, certamente isso não aconteceu da noite para o dia. Levou tempo, muitas vezes até anos, com hábitos nocivos à saúde do espírito e do corpo físico. Então, logicamente, que não será da noite para o dia que a cura, que a harmonização do corpo e do espírito se processará. A cura também tem o seu tempo e há de ser respeitado. E esse tempo existe para estabelecer na sua consciência que nunca mais você vai querer voltar aos maus hábitos, às más companhias, aos maus sentimentos e às más ações, né? E o amparo de estar em uma casa espírita, de receber um passe, por exemplo, claro que produz um alívio que é quase que imediato, mas entendam que só o tempo, juntamente com a sua vontade, com a sua determinação, é que lhe darão o galardão de uma nova fase, com uma aura mais digna de amor, mais digna de paz, mais digna de alegrias. E tem um site chamado imagem.slidesharecdn.com que vai nos mostrar, através de um estudo feito por um psicólogo chamado Márcio Pontes, ele é brasileiro. Esse estudo está intitulado como Fluidos Magnéticos e Aura, que mostra a foto de algumas auras. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. A
A primeira foto é tirada por ele mesmo, pelo Márcio Pontes, é a mão do pai dele, do seu Frontino Pontes. São os dedos, né, das mãos. Então, percebam ali a luminosidade que envolve os dedos das mãos do seu Frontino. A próxima imagem, também de um dedo, com a camada áurica e suas descargas energéticas. Isso tudo através da foto Kirlian. A próxima é muito interessante, que é de um médium passista, no seu estado normal, antes de aplicar o passe magnético. Então, percebo que já circunda sobre o dedo, claro, uma energia, ainda talvez um pouco tímida, e ali, como está a observação, né, trata-se do dedo indicador do passista. A próxima foto é o mesmo médium durante a aplicação do passe magnético, e já vocês podem perceber que já existe um jato de luz, né, avançando ali nos dedos, que é o seu campo de energia ativado. Logicamente, ativado por toda uma preparação que, certamente, esse médium fez para chegar na hora do passe. A preparação durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês. É toda uma dedicação que se faz por ele mesmo e pelos outros. Então, com relação à aura e ao meio espírita, Leon Denis chama a aura de fotosfera humana. E o espírito André Luiz, em algumas obras, ele denomina a aura como halo vital. Por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade, Chico Xavier, na página 83, diz assim: a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura autúrica de forças eletromagnéticas, em cuja organização circulam as radiações que lhe são peculiares. Aqui também no livro No Invisível, que também é de Leon Denis, tem um parágrafo que diz que os eflúvios, né, as emanações do corpo humano, são luminosos, coloridos, de tonalidades diferentes, que os distinguem na obscuridade. E vejam bem, a luminosidade da aura, ela vai espelhar a evolução do espírito. Quanto mais luminoso, mais espiritualizada é a pessoa. A aura humana, ela é o retrato fiel do seu dono, e ela pode ser vista, pode ser identificada por um clarividente, pelos desencarnados e até, em certos casos, pelos animais, que tanto podem se simpatizar com a pessoa ou se assustar com a presença aparentemente inofensiva, né, de uma determinada pessoa. E aqui também se encontra uma foto de auras de pessoas, desde as pessoas comuns, vamos dizer assim, que são pessoas que estão se espiritualizando, e essa aura, à medida que a pessoa se espiritualiza, ela vai aumentando cada vez mais, até chegar, por exemplo, na aura dos seres crísticos, né, que envolve todo um planeta e seus satélites. Ali a parte que está escrito dos mestres, quer dizer no sentido de mensageiros espirituais, mentores, dirigentes. Eu diria, na minha opinião, isso sou eu que estou falando, não está escrito na fonte, que seria mais ou menos a aura do Chico Xavier, ali na situação de mestres. E ainda, segundo esse site do Gé Amor Fraterno, a aura, ela se apresenta, como ela foi mostrada aí para vocês, com cores, né? Então, e cada cor possui um significado. O fato de a aura se apresentar com uma determinada cor tem um significado. Por exemplo, o azul é sentimento religioso, é devoção, afeição. O verde é simpatia, habilidade, engenhosidade. O amarelo é intelectualidade. O laranja é orgulho, ambição. O rosa é o amor sem egoísmo. O cinza é depressão, é medo. O marrom é ciúme, é egoísmo, é avareza. O vermelho é cólera, irritabilidade, sensualidade. E o preto é malícia, é ódio e é maldade. Claro que as cores, elas não se apresentam na sua forma pura,
mas sim elas estão entrelaçadas umas às outras. E o nosso estado de espírito apontará a cor que mais nos representa em dado momento. Bom, gente, dado o exposto, que possamos nos preservar o mais que pudermos contra os ataques vibracionais característicos do mundo em que vivemos e do momento, né, que esse mundo se encontra. E para nos blindarmos, para tentarmos deixar a aura a mais harmoniosa possível, nós temos as mais poderosas ferramentas. E quais são elas? Eu dito 5 para vocês. Evangelho no lar, oração e vigia dos nossos atos, fazer o bem como quer que façam a você, tentar não murmurar, evitar falar de outras pessoas, coisas que não teria coragem de falar na frente. Fale somente de coisas que você se responsabiliza a dizer, nem que seja na frente de todo mundo. E acostumar a ter o hábito de se perguntar se o que irá dizer é necessário e produtivo. E caso não seja, silencie. Pode ser difícil no começo, mas depois se tornará um excelente hábito. Que a aura de cada um aqui presente possa ser a mais serena e harmoniosa possível.